no santuário. Deus habita no santuário. Sabe, quando a gente pensa que a gente lembra, não sei quantos viram, porque uma coisa é a gente ler na Bíblia, né? Eu estou falando da formação das tribos de Israel lá no deserto. A gente lê como as tribos se formavam, estavam formadas ali, organizadas, mas a gente não tem uma visão. Então é bom ir em algum livro que tem ilustração, e na internet também você consegue visualizar isso. E a gente vai ver que no meio do acampamento, no centro da área que eles estabeleciam para acampar, no centro estava o tabernáculo. O tabernáculo, você sabe, né? Onde tinha ali todas aquelas peças, né? O altar, no altar do sacrifício logo na entrada, depois aquela bacia da água da purificação, aí entrando, aí de um lado tem candelabro de ouro, outro lado tem a mesa dos pães, mais à frente um altar de incenso, isso já na segunda parte, né? Aí na terceira parte está lá o Santo dos Santos, onde estava a arca, onde a glória de Deus se manifestava. Então, o tabernáculo era, podíamos chamar de a casa de Deus. Deus estava ali, por isso que ele era todo revestido de ouro, né? Feito de madeira de acácia, e revestido de ouro, a maior parte dele, prata também, outros materiais, assim, preciosos, né? Pedras preciosas, roupa dos sacerdotes com aquelas 12 pedras preciosas, porque era a casa de Deus, Deus se manifestava ali, e ele ficava exatamente no meio do acampamento. Aí, em volta dele ficavam os levitas, né, espalhados ali, que os levitas tomavam conta do tabernáculo. Eles que montavam, desmontavam. Então, eles eram ali os responsáveis para cuidar daquela casa de Deus, os levitas. Hoje, os levitas somos nós. Amém? Hoje, os levitas somos nós. Todo crente em Jesus é considerado um levita hoje. Por isso que eu não chamo aqui o pessoal aqui do altar, né, da música e tal, eu não chamo de levita. Exatamente para não criar a ideia de que eles são os levitas, porque tocam, porque pregam, né? Toda a igreja é levita, todos os crentes são levitas. E ali, dentro dos levitas, dessa tribo de Levi, estavam ali os sacerdotes. Os sacerdotes, eles ministravam no santuário. Eles ministravam, eram os homens que podiam ministrar no santuário. Os sacrifícios, a apresentação do incenso, todas aquelas coisas próprias do santuário. Esses eram os sacerdotes, que também faziam parte da tribo de Levi. E os levitas é que cuidavam de montar, desmontar, transportar. Tá? Então, tanto o levita quanto o sacerdote eram da tribo de Levi. A diferença é que os sacerdotes é da linhagem de Arão, e todos os demais eram levitas. Tá? Aí, os levitas ficavam ali ao redor, espalhados, né? Espalhados, mas organizados. E vinham, então, as tribos. Então, você tinha 3 tribos, mais 3 tribos, mais 3 tribos, mais 3 tribos, então, um total de 12 tribos. Os levitas não contavam, tá? Então, essas tribos, era o acampamento, no acampamento era como se eles fossem os guerreiros, eles eram os guerreiros mesmo. Então, quando tinha guerra, combate e tal, aí sairiam ali os guerreiros na frente. E o templo, o tabernáculo estava ali no meio. Isso lá atrás, no Velho Testamento. O que ilustra para nós hoje? O que isso quer dizer para nós hoje? Como se aplica espiritualmente para nós hoje? Hoje, o templo já somos nós, né? Deus está em nós. Está em nós. Então, quando tinha uma guerra, tinham os guerreiros, mas a segurança, a certeza da vitória não estava no poder, na capacidade dos guerreiros, estava
na presença de Deus que vivia no meio deles. Por isso que por isso que eu falei que é interessante a gente ver o desenho, porque na formação, na organização, o tabernáculo está bem no centro, bem no meio. As tribos estão em volta, os guerreiros estão em volta. Mas quem está no centro? O tabernáculo. O que quer dizer para nós hoje? Então, no centro da nossa vida está Deus. Centro da nossa vida. Vêm as lutas, vêm as guerras, nós vamos guerrear, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, tudo isso nós vamos fazer, nós vamos ter ação. Só que a nossa confiança não pode estar na força do nosso braço. A nossa confiança tem que estar naquele que está no centro, que lá no Velho Testamento estava no centro do acampamento. No Novo Testamento está no centro da nossa vida. Amém? Está no centro da nossa vida. Aqui que está a nossa segurança. Por quê? Porque as guerras que Israel enfrentava eram guerras realmente físicas. Eles pegavam na espada, aquela coisa toda. Até hoje, né? Israel até hoje vive lá, cercado de inimigos, de vez em quando tem guerra. A guerra que eles enfrentavam era na espada. Guerra humana. Só que, por trás dos inimigos humanos, estava o inimigo espiritual. Esse inimigo espiritual é que motivava, inspirava, levantava aqueles inimigos humanos contra Israel. Então Israel lutava, eles vinham com espada, Israel ia com espada. Só que, como a batalha era espiritual, os sacerdotes, os homens de oração, entravam em oração. Sabe? Então, havia uma guerra no mundo espiritual. Israel sempre saía vitorioso. Por que que Israel sempre saía vitorioso? Por quê? Responde aí. Porque Deus estava no centro, mas só por isso? Mas os outros também tinham Deus. Tinham os deuses deles. Por que que Israel era vitorioso? O Deus deles também estava na frente. Por que que Israel era vitorioso? Sempre. Sim, mas a batalha dos midianitas era do Senhor deles também. Era Deus de cá, Deus de lá. Por que que Israel era vitorioso sempre? Olha, essa resposta... Quando a pergunta é fácil demais, essa turma que é inteligente demais se atrapalha. Você reparou isso? Faz a pergunta difícil, eles matam na hora. Faz a pergunta fácil, aí eles se atrapalham. Sabe por quê? Porque eles estão tentando buscar algo. Não pode ser tão simples. Tem que ser algo mais. Então, por que que Israel sempre vencia? Porque não há Deus como o nosso Deus, porque Deus é maior. Agora sim, então vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. A diferença estava em Deus. Essa era a diferença. Agora, eu falei que Israel sempre vencia. Realmente, ele não perdia nenhuma batalha. Mas às vezes ele perdia, sim. Ele perdia. Mas quando que Israel perdia a batalha? Quando Israel perdia a batalha, significava então que o Deus daquele povo específico que realizou aquela batalha contra Israel, aquele então era maior do que esse? Como é que pode? Não. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos, escute bem, nós podemos interceder. Deus vai nos dar a vitória. E podemos não interceder e Deus nos dá a vitória do mesmo jeito. Então, por que que Israel perdia? Desobediência, isso aí.
Ele entrava num período de desobediência a Deus, aí desonra, desvia. É o que se chama de pecado, né? Que é o errar o alvo, sair da rota. Pecado é sair da rota. Não precisa querer pensar o que é um pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Essa é a definição da palavra pecado, errar o alvo. Aí pode encaixar em qualquer coisa. Deus traçou um alvo, você saiu do alvo, chama-se pecado. A gente quer classificar pecado, né? Isso é pecado, isso é pecado, né? Então, a Bíblia não faz a relação. É assim, errar o alvo. Você olha para o alvo, pronto. Você está dentro do alvo? Você está bem. Saiu do alvo, é pecado. Aí o que a gente faz? Se arrepende, volta para o alvo. Porque o alvo é a rota. É a rota. E a rota que Deus traçou para o ser humano, essa é a melhor rota. A rota que Deus traçou, ela vai nos levar à conquista. Amém? A gente brinca hoje assim, né? Explica uma coisa, a pessoa, não estou entendendo. A gente fala assim, você quer que eu desenhe? Vem cá, deixa eu desenhar aqui. Você desenhar para ver, até vendo não tinha aquela CPI, né? Aí estava entrevistando aquele empresário, Luciano Hang. Aí teve uma hora que ele falou, ele estava explicando, ele não estava entendendo. Ele falou, não, peraí, pegou a cara, peraí que eu vou desenhar. Ele era muito irônico também, né? Peraí que eu vou desenhar, peraí, eu vou desenhar aqui. Então, tem gente que faz isso, de brincadeira, né? Deixa eu desenhar para ver se você vai entender. Né? E Deus, como que, sabendo que a gente ia ter dificuldade de entender as coisas do ponto de vista estritamente espiritual, ele desenhou. Ele não vai desenhar, ele já desenhou. Quando a gente olha para o Velho Testamento, é um desenho. Quando você vê o povo de Israel preso no Egito, o que era o Egito? Aquele desenho quer dizer o que para nós? Há uma prisão espiritual hoje em dia. Há uma prisão que é invisível. Você vê quantas pessoas que não conseguem sair de determinada situação, não conseguem romper, não conseguem mudar. O que é isso? Excluindo-se, né? Vamos excluir, né? Determinadas doenças, né? Enfermidades, que são claramente... Excluindo essas coisas, é prisão espiritual. Excluir, para a gente também não dizer que tudo é espiritual. Tudo tem influência espiritual, mas nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio, isso é um transtorno. Então, excluindo essas coisas, prisão espiritual. Aí, vai lá Moisés e enfrenta Faraó. Faraó representa Satanás, no desenho. Moisés representa Jesus, o libertador. Tira o povo, 10 pragas. Aquelas 10 pragas caem sobre 10 deuses do Egito. Então, representa para que a gente para que alguém saia de uma prisão hoje espiritual, só por Jesus, porque demônios têm que cair, porque é eles que mantêm a prisão. Se o carcereiro não sai, se o carcereiro não cai, como é que a pessoa sai? Não é? Então, aí a pessoa sai. Quando sai, ela cai aonde? No deserto, não foi? No deserto. O desenho do deserto significa o que para nós hoje? É a vida, é esse mundo. É o nosso mundo, é o nosso tempo de vida, de existência na Terra. Esse é o deserto, bem-vindo ao deserto. Por isso que a gente tem tantas lutas, a gente tem tantos problemas, porque o deserto é lugar que falta tudo, né? Falta água, falta comida, é tudo com muita dificuldade. E para atravessar um deserto não é fácil. É mais fácil a pessoa morrer no deserto do que atravessar o deserto. Normalmente, a pessoa quando cai num deserto daquele, gente, o deserto, lá naquele deserto, é 50 graus ou mais durante o dia de calor. Quem aguenta 50 graus? Né? E à noite, vai lá para 5, 10 graus. Eu experimentei isso. Tá? Tive esse privilégio de experimentar. Estive lá. E era um calor insuportável. A gente ficou um pouquinho no deserto, voltou para um ônibus rapidamente. Ônibus com ar-condicionado. Posso dizer que eu atravessei o deserto
Mas em ônibus com ar-condicionado. Ônibus com ar-condicionado. E à noite, quando eu subi o Sinai? O Monte Sinai fica lá no Egito, lá no deserto. Então, a gente sobe o Sinai, a gente começa a fazer a subida do Sinai meia-noite. Passa por exame médico, né? Tinha um médico na nossa caravana, pressão, tal, alguns eram barrados, a pressão está alta, não pode subir. E eu ali torcendo para não ter nada errado com a minha pressão para poder subir, né? E tudo aprovadinho, então vamos subir. Então começa a subida do Sinai, meia-noite. Por que meia-noite? Porque está mais fresquinho. Aí vai subindo, subindo, subindo. Que hora que a gente chega lá no topo? 5 da manhã. Olha que maravilha. 5 da manhã. Aí na subida, você já não consegue respirar de tão gelado que é o ar, não consegue respirar direito. E a água que vai caindo, você derrama um pouco da... Você já vê congelar. Daqui a pouco está congeladinha. Gelo, eu peguei na mão. Vira gelo. Porque o frio já está lá. E eu com roupa térmica por dentro, roupa quente por fora. Mas não é só roupa quente, eu tinha que estar com a roupa térmica. Então, comprei antes uma roupa térmica por dentro. E fomos subindo. E bebendo água. Bebendo água. Quando chega lá em cima, ora, então vamos para o ato profético. Aí fogueira, aí subi com aquela mochila de pedidos daqui, né, de oração, lembra? Aí queima os pedidos, ora, é um ato profético, né? Uma cerimônia que a gente faz. E vai dando 6 horas, quer dizer, a gente fica no máximo 1 hora lá, vai dando 6 horas, descer. Vamos embora descer. Porque tem que descer cedinho para chegar lá embaixo, para descer é mais rápido, né? 5 horas de subida, descida 1 hora e pouca. Descida é rápido. Impressionante. Né? Por isso que diz, descer todo santo ajuda, né? Ainda mais que estava na Terra Santa. Aí fica mais fácil ainda. Aí descemos. Descer rápido. Quando está descendo, coisa mais linda no meio, você vê o pôr do sol, o nascer do sol. O sol nascendo assim. É um negócio fantástico. Está sendo lá. Aí você desce, aí já chega lá embaixo, já está queimando. Já está queimando. Está queimando. Entra no ônibus, ar-condicionado. Aí eu te pergunto, você imagina, 40 anos no deserto. Como é que esse povo sobreviveu? Você sabe, 40 anos no deserto. Moisés, ele entrou naquele deserto com 80 anos de idade. E Moisés tinha... A vida de Moisés é dividida em 3 partes, né? Ele viveu 40 anos no Egito, como filho da filha do faraó adotivo, príncipe do Egito. Tem até o desenho príncipe do Egito, 40 anos lá. Depois ele sai, comete aquele assassinato lá, ele sai, fugido, fica 40 anos trabalhando no deserto. Aí se casa, forma família e tudo, trabalhando lá naquela terra lá de Jetro. Com 80 anos, quando ele estava pensando em se aposentar, né? Se fosse hoje, ele estava pensando já em ir lá para a fila do INSS, atrasado já, 80, né? Estava atrasado. Pensando em se aposentar, Deus chama ele. Tem um trabalho para você. Aí ele faz de tudo para não ir. Não dá para mim, eu não sei falar direito, eu não consigo, não dá, fez de tudo. Deus falou, é você. Olha, quando Deus chama, entenda uma coisa. Quando Deus chama, não tem idade. Chamou Samuel, ele tinha 3 aninhos de idade. Não sabia nem quem é que estava falando. Samuel, Samuel. Ele saiu correndo, foi falar com o sacerdote Eli. Pois não. Sacerdote Eli, o que foi? Eu não te chamei, volta para dormir. Aí ele deita. Samuel, Samuel. Aí correndo. Pois não, Senhor. Eu não te chamei, volta para dormir. Deitou. Samuel, Samuel. Correu de novo, Senhor. Eu não te chamei. Mas espera aí. Já sei. Quando você ouvir de novo essa voz, você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Deus se apresentou para ele e chamou Samuel. 3 anos de idade. E Moisés, ele chamou com 80 anos. Moisés, 80 anos, naquela chama da sarça ardente, ele chama Moisés. Você vai ao Egito falar com o faraó para deixar o meu povo ir. Ele não queria
É você. Quando Deus chama, quando Deus escolhe, não adianta fugir de Deus. Amém? Não adianta fugir de Deus. É loucura. Chamou. Então Moisés foi. Quando Moisés completou 120 anos, ele viveu 40 anos no deserto. Então ele saiu do Egito com 80, né? Ele foi lá, resgatou o povo, ficou 40 anos no deserto. No final dos 40 anos, ele estava com 120 anos, Deus o recolheu, porque quis, terminou a missão dele. Deus o recolheu. O que a Bíblia diz? Que os olhos de Moisés não se embaçaram. Se fosse hoje, ele não precisaria usar óculos. Os olhos dele não se embaçaram. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que é o que acontece hoje com todo mundo. Vai chegando aos 40, não sei o que, começa a enfraquecer os músculos, né? Aí vai precisar de um óculos para isso. Tá? Ele não precisou. Quando Deus nos chama e a gente entra na rota de Deus, essa rota de Deus é uma rota de milagres que nos leva até a conquista. Então, veja bem, a conquista era a terra de Canaã, que Israel está até hoje. Está até hoje. Olha, a pessoa pode até desacreditar da Bíblia, mas quando vai olhar para Israel, para a Bíblia, para Israel, para hoje, é complicado, não tem como você desacreditar. Vai ficar difícil. Porque de todos aqueles povos antigos, o único que sobreviveu é Israel. Com a sua língua, na sua terra, com a sua mesma cultura. De 4.000 anos, não sei o quê. Nem o Egito existe mais. Existe o Egito com os árabes, não tem mais aqueles egípcios. Né? A língua, nada disso. Só faz parte da história. Israel não. Israel está lá. Pequenininho. Menor estado aí, comparado ao nosso Sergipe aqui, que é o menor estado do Brasil, pequenininho, cercado de inimigos. Os inimigos, quando faziam guerra, entravam todos ao mesmo tempo, pá, e eles pequenininhos, venciam. Não perdeu nenhuma guerra. Você já viu dizer que Israel perdeu alguma guerra? Nenhuma guerra, desde que nasceu, renasceu, nenhuma guerra. E não é difícil saber disso. Sabe por quê? Porque o dia que Israel perdeu uma guerra, acabou Israel. Você não vai ver mais Israel. Não é igual, um povo perdeu a guerra e pronto, agora vai ter que recomeçar. Israel não. O dia que ele perdeu uma vez só. Entendeu? O dia que ele perdeu. Por isso que eles não podem perder. Agora, como que eles não perdem? Já vimos aqui. Pelo Deus que os guarda. Mas, vamos aplicar isso para nós hoje, né? Porque a gente não está... Isso é só um desenho, para a gente olhar para a gente, não é para a gente ficar estudando história, é o desenho. Esse deserto é a vida. Então, a nossa vida não tem um monte de dificuldade? Tem um monte de dificuldades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, com toda certeza. Você vai vencer todas as suas dificuldades. Amém? E você vai chegar na sua conquista. Amém? Você vai chegar na sua conquista. Sabe por quê? Porque Deus traça uma rota. Naquele deserto, quando você olha para o deserto, você não vê nada. Você não vê caminho. É só areia para um lado, areia para o outro. Você não sei. Se você entrar no deserto, você vai andar em círculo. Você não sabe para onde vai. Agora, Deus tinha uma rota para Israel. Era como se fosse uma estrada. E quem que guiava a estrada? Ou o quê? O que guiava a estrada? O que marcava a estrada? Uma nuvem. Não é isso? Tinha uma nuvem. Ia marcando. Quando eles todos chegaram na rota, todos que saíram do Egito, chegaram e entraram na conquista. Todos que andaram naquela rota que Deus traçou. Os que saíram da rota, adorar o bezerro de ouro,
não sei o que, rebeldia, não sei o que, saíram da rota, ficaram pelo deserto. Porque deserto não tem como atravessar se não for pelo poder de Deus. Então entenda uma coisa muito certa aqui. Não tem como nós atravessarmos nenhum ser humano. Ele pode ter a condição que for, a riqueza que for, a inteligência que for, os títulos que for, o diploma que for, a quantidade de dinheiro que tiver. Ele não tem como atravessar esse deserto chamado vida, se não for pelo poder de Deus. Amém? Até pouco tempo, a gente não imaginava que um minúsculo, nem sei se dá para usar essa palavra minúscula, menos do que minúsculo, um minúsculo ser, um vírus, iria paralisar o mundo, quebrar em todas as áreas financeiras, blá, 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 e o pior, levar um monte de vidas embora. Pobres, ricos, com religião, sem religião. Pegou geral. Então, nós que estamos aqui, nós podemos dizer que nós somos sobreviventes. Não é? Olha quanta gente morrendo. Você não podia ter ido junto? Por que nós não fomos? Um sobrevivente. Glória a Deus. Tanto crentes, como não crentes. Sobreviventes também. Né? Sobreviventes também. Teve gente com muito dinheiro, muita condição, usou de tudo e não conseguiu sair. Então, tem coisas, sabe, nesse deserto chamado vida, nós dependemos de Deus, todo mundo depende de Deus, desse Deus, o Deus que se revelou a Israel. Quando a gente fala Deus de Israel, não é que Israel tem um Deus, é dele, não é de mais ninguém. Eu acredito que até alguns de lá de Israel pensem assim, mas está errado, se tiver esse pensamento. Deus é o Deus do universo. Se revelou por Israel. Não é para Israel ficar orgulhoso e achar que o Deus é deles. O Deus é de todo mundo. Deus é Deus de todo mundo. Deus não faz discriminação. Deus não faz acepção de pessoas. Essa sim, essa não. Essa raça, essa aqui. Deus é o Deus de todos. O problema é que nem todos têm Deus como o seu Deus. Aí é a nossa escolha. A gente pode não querer Deus. Ele é o nosso Deus, só que nós não dizemos, não, mas pode ser, você acha que é meu Deus, mas eu não sou seu. Pronto. Aí, como Deus nos deu o livre-arbítrio, não vai mexer nisso, aí a gente acaba, aí você vai ver pessoas seguindo a Deus, outras não. Mas essa rota que eu estava falando aqui, quando você está nessa rota, você chega, é a rota que leva a Canaã. Todos chegaram lá, ó. Chegaram Josué, Calebe, e mais milhares e milhares daquela geração nova que andou na rota. Só não chegou lá os que saíram da rota. Quiseram sair da rota. Todos os demais chegaram. Então, eu quero deixar uma verdade aqui para todos nós. A verdade é a seguinte: você vai alcançar a sua promessa. Amém? Você pode receber isso? Recebe, então Deus celebra o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Você vai alcançar a sua promessa. Olha, eu vou ler um versículo, senão vai parecer, já estou quase terminando aqui, vai parecer que a gente não leu a Bíblia, né? Então vamos ler aqui um versículo que está no terceiro livro da Bíblia, lá no comecinho, Gênesis, Êxodo e Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Abriu um Levítico, procura aí o capítulo 23. Hoje não está sendo projetado ali, mas se dá para botar? Então, o tema é esse: você conquistará a sua promessa, tá? Você conquistará a sua promessa. E Levítico 23, 9 a 11. Levítico 23, capítulo 23, versículo 9 até o 11. Então, vou ler aqui. Levítico 23, 9 a 11 diz assim:
Disse o Senhor a Moisés, lá no deserto, tá? Eles estavam no deserto. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Amém? Então, está aí. O sacerdote. Coloca o 11. Olha lá. Olha o que Deus está dizendo, está entre aspas, porque é a palavra de Deus falando diretamente com Moisés. Diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Então vamos ver uma coisa aqui. Parece simples esse versículo, mas imagine se a gente trocasse aquele quando ali por um C. Letrinha S-E. Diga aos israelitas, se vocês entrarem na terra que dou a vocês, e se fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colher. Se eu trocar aquele quando por um C, faz muita diferença? Faz? Muita? Diga o seguinte, israelita, quando vocês entrarem na terra. Diga o seguinte, israelita, se vocês entrarem na terra. Se eu botasse um C ali, qual a diferença que faz? O que gera? Dúvida. Gera dúvida. E o quando? Certeza. Está vendo a diferença? Quando a gente está nesse deserto da vida com Deus. O Deus que nós nos relacionamos, que nos guia, que nos dirige, é um Deus de certezas. Não há dúvida nele. Quando vocês entraram na terra, eles estavam no meio de um deserto, sem saber para onde ir. Eles eram escravos até pouco tempo. Então, eles não tinham condição nenhuma. Naquela época antiga, sem recurso, de nada. Quando vocês entrarem, Deus está dizendo o quê? Em outras palavras, vocês vão entrar. Vocês vão alcançar a promessa que eu fiz. Então, queridos, todas as promessas que Deus nos fez, nós vamos alcançar. Pode ser que hoje o calor do deserto esteja muito quente sobre você, sabe? Ou o frio esteja congelante, ou seja, a dificuldade seja grande, a fome, né? Porque deserto é lugar de fome, é sede. Pode ser que esteja muito difícil nesse exato momento. Mas saiba de uma coisa, você vai alcançar todas as promessas de Deus para você. Todas as promessas você vai alcançar. Porque o nosso Deus é um Deus do quando e não do ser. O quando significa um tempo. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser depois, mas uma hora vai ser. Quando significa que uma hora vai ser. Você não morrerá, diz a palavra de Deus. Você não morrerá, mas viverá para ver a grandeza do Senhor na terra. Viu esse texto? Então, uma hora vai ser. Jesus, que é Deus, né? Jesus, que é Deus, em pessoa. Deus na terra. A gente quer saber como é que é Deus. É olhar para Jesus. Aí Jesus, na terra, quando ele esteve, aí chegou lá, estava um homem doente, né? Estava um homem doente. Aí ele pergunta, né? Se quiseres, pode curar-me. Aí Jesus falou assim, se quiseres, eu quero.
seja curado. Aquele homem foi curado rápido, porque ele usou um termo que é contrário a Deus, o ser. Deus não tem na gramática dele essa partícula condicional. É uma partícula condicional ou condicionante, ser. Deus não tem na gramática dele ser. Você não vai ver nunca Deus falando ser, em nenhum momento. Sempre ou é agora, quando, tudo relacionado a tempo. Agora, quando é imediato. Quando vai ter um outro tempo. Lembra do ladrão na cruz? Aquele ladrão na cruz, um zombou de Jesus, de Deus, aí esse Deus não fez nada. Ele ficou lá, e com a zombaria dele, dali mesmo, ele acabou, morreu, teve o destino dele, Deus nem interferiu. A gente tem que entender uma coisa, o ser humano tem que entender uma coisa. Deus jamais vai querer maldade, o mal para alguém. Deus é bom. Há mais bondade em Deus do que luz no sol. Verdade. Não tem como você achar algum ponto de coisa que não seja bondade em Deus. Deus é bom. Então, quando você se une a Deus, você se une à bondade. Agora, se estiver fora de Deus, Deus te deu o livre-arbítrio. Ele não vai chegar, jogar um raio na sua cabeça porque você não quer saber dele. O ladrão na cruz zombou de Jesus. Foi o ladrão da esquerda. Tinha um ladrão na direita e um na esquerda, Jesus no centro. Embora a Bíblia não diz quem estava na esquerda e quem estava na direita, mas só para organizar aqui de forma didática, eu vou colocar aquele ladrão mau no lado esquerdo e vou colocar o bom no lado direito. Então, o ladrão da esquerda, ele diz assim, se é Deus mesmo, desça daí, seu filho de Deus, desça daí e tira a gente. Ou seja, ironizou, desprezou. Jesus jogou alguma maldição em cima dele? Algum raio, alguma coisa? Não fez nada. Então, se você for para Deus, você vai receber o bem. Se você não for para Deus, você vai deixar de receber o bem. Deus não vai te jogar um mal em cima da tua cabeça. Ele não vai fazer isso. Está entendendo? Quem faz isso é o diabo. E normalmente, quando ele faz isso, normalmente a pessoa quer culpar logo a Deus, não é? O que eu fiz para Deus deixar acontecer algo disso comigo? Que mal eu fiz a Deus? Não é assim que as pessoas fazem? Você reparou isso? Que mal eu fiz a Deus? O diabo fica lá numa boa, né? Impressionante. Mas assim, aí o ladrão da direita falou assim, olha, você está aí falando de Jesus, falando dele, ele é inocente, nós estamos aqui pagando o nosso crime, ele é inocente. Aí virou-se para Jesus e disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu fico até impactado quando eu lembro desse ladrão na cruz. Porque esse ladrão, ele teve mais fé do que muita gente, até do que muito religioso. Impressionante. Porque ele na cruz, ele reconheceu Jesus como Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então, reconheceu ele como um rei que tem um reino. Agora, olha a situação de Jesus. Preso na cruz, todo ensanguentado, todo machucado. Era o retrato do derrotado, não era? Você ali reconhecer. Porque reconhecer ele como Deus, todo arrumado, bonito, vestes brancas, de linho, auréola, não sei mais o quê, luz. A gente até ajoelha. Igual Tomé. Tomé, um dos discípulos de Jesus, você se lembra disso, né? Quando falaram Jesus ressuscitou, ressuscitou? Só acredito vendo. Por isso que a gente diz assim, né? Fazer o teste de São Tomé, só acredito vendo, né? Teste de São Tomé. Só acredito vendo, não acredito não. Ora, Jesus não tinha falado que ia ressuscitar? Como é que ele disse que não acreditava? Que discípulo é esse? Aí Jesus aparece para os discípulos já ressuscitado.
e se dirige logo para Tomé. Tomé, aí você imagina a cara de Tomé, né? Olha aqui, Tomé, olha os furos na minha mão. Olha aqui o furo no lado. Para que você saiba que sou eu mesmo. Aí ele se ajoelhou, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou assim, agora você crê, Tomé, porque você está me vendo? Mais bem-aventurados serão aqueles que não me viram e creram. Isso está incluído a gente. Porque a gente não viu, foi 2000 anos atrás, a gente não viu. E a gente crê. Então nós estamos incluídos naqueles bem-aventurados. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Meu Deus! Você olha, você veja. Agora o ladrão, Jesus todo ali na cruz, o ladrão teve mais fé do que o Tomé, o religioso, o discípulo, o crente. Entendeu? Por que a gente não deve discriminar ninguém? Aí, a prova. Aí, Jesus diz para o ladrão assim na cruz, olha só, Jesus diz assim para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele usou se, não, ele usou quando. Mas o quando era imediato. Está naquela palavra, o tempo aí, o advérbio de tempo, tudo que é relacionado a tempo, está no hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, você quer ver uma coisa? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Mas como é que Jesus ia fazer para arrumar, aprontar, organizar o paraíso para receber aquele ladrão? Porque, afinal de contas, ele não estava programado para ir para paraíso nenhum. O cara era um ladrão. O cara era um ladrão, condenado justamente. Ele mesmo confessa. Nós estamos, falou para o outro ladrão, nós estamos aqui na cruz, nós estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Ele é inocente, nós estamos pagando nossos crimes. Então, ele não estava ali achando que estava injustiçado, não. Ele sabia. E para cometer um crime, para ir para a cruz, era a pena máxima lá dos romanos na época, não era qualquer coisa que ia para a cruz. A cruz era pena máxima. Então, eles aprontaram feio. Não foi? Aprontaram feio. Aí você vai me perguntar assim, ué, mas por que Jesus estava na cruz, na pena máxima? Por que Jesus estava na cruz? Olha para o lado para o seu irmão e pergunta. Não precisa dar resposta não, só pergunta. Por que Jesus estava na cruz? Olha para o lado aí, irmão. Aqui, olha para o lado e pergunta. Por que Jesus estava na cruz, então? Só pergunta. Eu não falei que aqueles ladrões devem ter aprontado feio para estar na cruz? Bom, Jesus estava na cruz. O próprio ladrão diz, ele é inocente. Mas por que ele estava na cruz com pena máxima? Então agora você vai olhar para o seu irmão e vai dar a resposta. Você vai dizer para ele assim, um vai dizer para o outro, porque você aprontou feio. Vai dizer para ele. Amém? Amém? Pode dizer, como não tem ninguém aqui para falar para mim, pode falar para mim. Sim. Pô, mas você tem coragem de falar isso para mim, eu vou te dar uma punição. Tudo bem, você está certo, você está certo, eu aprontei feio. Aí Jesus foi para a cruz, ele levou nossos pecados. Ele levou nossos pecados. Agora, será que... Bom, o ladrão não estava na lista. Ele não estava na lista do céu. Não é possível. Ele não estava na lista. Não tinha um cômodo para ele, não tinha uma cama. Na minha cabeça, na minha visão. Aí Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E como é que então Jesus saiu dali correndo, assim que ele morreu, o espírito, saiu correndo, foi lá, olha, vamos aqui arrumar um lugar aqui pro ladrão. Por quê? Porque é ex-ladrão, porque ele se converteu e agora tem que ter um lugar para ele. Vamos aprontar, vamos arrumar, corre daqui, corre dali, arruma uma cama. Sabe quando alguém chega na sua casa, chega lá os parentes, para ficar... Corre, arruma um colchonete, puxa para lá, aí toma a cama do irmãozinho,
do Mar Novo, coitado. Vai para o chão, vai não sei o quê. Será que foi esse rebuliço no céu? Não. Por que não foi? Porque o lugar daquele homem já estava preparado. Já estava preparado. Então, deixa eu dizer algo para você, querido. Deus tem preparado coisas para você, para mim e para você, que você nem imagina. Você nem imagina. Quando você... eu vim para Jesus agora. Então agora Jesus vai começar a preparar as coisas. Não, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Vamos voltar para o nosso desenhão lá do povo de Israel, no deserto? Eles cruzaram o deserto. Levaram 40 anos porque quiseram. Podiam levar meses. Chegava lá. Quando eles chegaram em Canaã, eles precisaram plantar. Nós já conhecemos a história, né? Então eu já posso perguntar, que eu sei que vocês vão saber responder. Eles precisaram fazer plantação? Não. Por quê? Porque já estava tudo plantado. Aí eu pergunto, eles precisaram esperar alguns meses até que desse a colheita? Porque não adianta plantar, você tem que colher, senão você não come, não vende, não faz o mercado. Tem que ter. Eles precisaram esperar o tempo da colheita? Por quê? Por que eles não precisaram? Essa pergunta eu nunca fiz aqui, né? Aí eu sei que essa pergunta é um pouquinho difícil. Por que eles não precisaram esperar o tempo da colheita, quando eles entraram em Canaã? Porque eles chegaram na época da colheita. Quando eles chegaram, era a época da colheita. Não só tinha plantação, mas já estava dando aquilo. Claro que tem plantações que elas dão a colheita numa época, outra numa época, mas tem muitas plantações, muitas que dão bem perto, bem parecido. Então eles chegaram nessa época que tinha muita colheita, né? Quando eles chegaram lá em Canaã, eles precisaram construir casa, porque eles saíram lá do deserto, aí ganharam uma terra. Tudo bem, ganhou a terra, agora vamos construir a casa. Eles precisaram construir casa? Por quê? Porque a casa já estava pronta. Amém? Amém, Renata? Falando amém, Renata, aqui, porque Renata e Luciano não está aqui, não. Luciano não está. É o esposo dela. Então, o sonho dele era fazer uma casa, não é? Então, eles estavam num terreno que tinha uma casinha onde eles moravam ali, mas não era deles, e estavam na expectativa de comprar e fazer a casa. Até desenho ele fez, não fez? Fez desenho para cá, desenho para lá, e não sei o quê. Porque quer uma casa a mais, que eu a parte boto para alugar. Casa para missionário, quando vier, cômodo para missionário. Desenha para cá, desenha para lá. Aí, não vê aquele terreno. Eles ficaram meio murchinhos assim. Mas aí chegaram no final da estrada. Chegaram no final da estrada, quer dizer, essa estrada aqui é a estrada da conquista, né? Porque tem coisas... A estrada final, nós vamos chegar no céu. Amém? Isso é a melhor coisa. Mas isso é melhor. É o ápice. Não tem nada que se compara. Não é à toa que um Deus morreu para isso. Então deve ser um negócio muito fantástico. Sendo que antes de chegar lá, tem umas promessas que a gente tem aqui na vida, que a gente percorre umas estradas no deserto e chega nessa promessa, não é?
Uma delas, o caso dela, casa própria. Às vezes a pessoa tem um sonho de uma casa própria. Tem gente que não, já nasceu, já tinha herança de casa própria. O novinho já trabalhou, já ganhou dinheiro, já comprou casa própria. Casa própria não é o problema. Mas sempre tem alguma coisa faltando. Deserto sempre está faltando alguma coisa. Que precisa. Então, isso é a nossa conquista que a gente vai chegar. Aí, ela chegou no final da estrada. Aí, chegou de frente para a conquista. Aí eu te pergunto, chegou na conquista, né? Chegou, né? Já está lá dentro da casa, já está tudo dentro da conquista. Quando você chegou, ele queria um terreno, quer desenho, quer construir, quer não sei o quê. Quando você chegou, era o terreno que precisava construir? Já estava pronta a casa? Tá. Mas ele tinha um sonho de, na construção dele, fazer uma casa para alugar, tal, não sei o quê. E aí? Já tinha uma para mim para alugar, tudo dentro. Quando ele começou a desenhar lá, já estava pronto. Então tem situações que a gente olha, parece que não vai chegar, não vai acontecer, mas já está pronto. Por que já está pronto? Olha lá o nosso texto. Olha, gente, essa palavra serve para todo mundo. Olha, essa palavra serve para mim, serve para você, serve para adolescente, que está começando a vida, já está pronto. Viu, adolescente? Viu, adolescente? Viu, pré-adolescente, Rebeca? É pré-adolescente, tá? Tu fica com a aparência de adolescente, andar de adolescente, roupinha de adolescente. Tu é pré-adolescente. Sabe o que é um pré-adolescente, Rebeca? Tu sabe o que é um pré-adolescente? Um pré-adolescente é uma criança melhorada. Tu tá rindo? Tu sabe o que é um adolescente? Sabe o que é um adolescente? Uma criança piorada. Oh, meu Deus! De onde tirou isso? Ela tirou isso agora, inventei isso agora. Isso aí não existe, não. Não precisa nem acreditar nisso, não, que isso aí é invenção da agora. Olha só. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizerem colheita, até colheita está programado, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Agora, gente, isso aqui é muito importante. Estou terminando aqui. Isso aqui é muito importante a gente entender isso. Para a gente aprender como que a gente se relaciona com Deus. Tem uma palavra que hoje em dia está na moda. Muito com essa coisa de coach, né? Está na moda de coach para cá, coach para lá. Então, a palavra da moda é gratidão, né? A gente vê tudo que é livro de autoajuda, a gente vê por aí televisão, gratidão, gratidão, gratidão. A gente não pode nem falar mal, porque tem umas modas que são prejudiciais, né? Tem umas modas ruins, cuidado com o negócio de moda. Mas essa é uma moda boa. Gratidão. Gente, que coisa legal. Olha o que Deus fala. Quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal. Primeiro cereal que colherem. Isso se chama primícia. Feixe é isso, ó. Feixe é isso. Você junta. É como se fosse um molho. Isso é feixe, tá? Vocês entrarem na terra que eu dou a vocês, se fizerem colheita, isso aqui por acaso, isso aqui é trigo. Trigo verdadeiro. Trigo. Já tinha visto trigo? Isso aqui. E fizeram a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Primícia. Primeiro da terra. Entrega o sacerdote. Olha o que o sacerdote vai fazer. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor. É assim, ó. Moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Este sábado aqui é a Páscoa, não é o sábado nosso semanal. Não tem como explicar isso aqui agora. Esse sábado aqui é a Páscoa, sempre na Páscoa. A Páscoa é chamada de sábado. Pode cair na terça-feira, é chamado de sábado. Entendeu? Shabat.
E a gente traduz aqui por sábado. Aí a gente confunde com dia de semana, né? Então, era só fazer, o sacerdote ia fazer isso. Mas não era qualquer um, era o sacerdote que tinha que fazer. Aí Deus aceitava. Isso era como uma gratidão, uma honra, tipo assim, olha, Senhor, o Senhor me deu a terra, o Senhor me deu tudo pronto, o Senhor me abençoou, me tirou daquela prisão, me atravessou o deserto e me trouxe até aqui. E me deu tudo pronto. Primeiro que eu tirar da terra, eu levanto e apresento-te. Apresentar, porque Deus não come trigo. Mas Ele está nos ensinando assim, olha, sejam gratos, aprenda a honrar e agradecer. Isso a gente aprende já dentro de casa, né? A gente começa lá, a criancinha já começa com os pais, agradecendo, vai, né? A gente não faz isso com a criança? Pede obrigado, né? Dá uma balinha, coisa. O que a gente fala com a criança? Agradece. Eu falava com você, Laís, quando você era uma criança melhorada. Quer dizer, um adolescente melhorado, né? E agora que você é uma criança piorada, o que eu falo? Continuo falando? E tu concorda com isso, que é uma criança piorada, Laís? Ah, meu Deus. Entendeu? Gratidão. Agora veja que Deus, quando vocês entrarem, porque vocês vão entrar. Quando vocês escolherem, porque vocês vão colher. Então entenda, você vai entrar na sua promessa e você vai colher aquilo que já está pronto. Aí não esqueça de honrar a Deus. Marcar, dizendo, se eu estou aqui, Deus é quem me trouxe. E se eu colhi, Deus é quem me fez colher. Amém? Queridos, nós vamos parar por aqui, a gente vai orar. Só coloca o tema ali, Davi. O tema aqui que a gente viu hoje, a palavra de hoje foi essa aqui, olha. Você conquistará a sua promessa, Davi. Não deixa de ser vitória. Não deixa de ser vitória. Mas vamos colocar promessa. Porque promessa é aquilo que Deus tem para você. E quando você chega lá, é a vitória. Então tá certo, porque quando você chega lá, é a vitória. Agora, tem uma rota. Se seguir a rota, chega na promessa. Se desviar da rota, sai da promessa. Tem uma frase que eu li certa vez que dizia o seguinte: se atalho fosse bom, os engenheiros fariam passar por ele a estrada. Já reparou? Vamos pegar esse atalho que é mais rápido, o atalho que é melhor. Se o atalho é melhor, a gente que é leigo, um leigo está dizendo o atalho é melhor. O engenheiro, que é o profissional, que estudou geografia dali do local, estudou tudo, preparado, ele preferiu colocar a estrada aqui. Aí vem alguém e diz, não, vamos pôr um atalho que é melhor. Não. Se o atalho fosse melhor, o engenheiro teria colocado a estrada onde está o atalho, é ou não é? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é a estrada. Fora ele, é atalho. Amém? Então, você está no caminho, não saia do caminho, está na estrada, não saia da estrada. Acho que houver. Vai ter muita coisa para tentar tirar da estrada. Aí não adianta, sai. O que você está perdendo? Está perdendo tempo? Continue na estrada. Você conquistará a sua promessa. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?